falar sobre a escravidão no mundo antigo e também no mundo atual, e como nós devemos lidar com este problema tão comovente, né, na sociedade. E as pessoas hoje, meus irmãos, não conseguem pensar nesta palavra escravidão sem associá-la à escravidão racial. Mas nos tempos bíblicos, a escravidão não era necessariamente racial. Para o mundo antigo, existia a relação escravo-senhor, e não era tão assustador como é hoje para os nossos ouvidos. Por isso, as nossas traduções em português, grafam a palavra servo, tirou a palavra escravo, porque ela é muito impactante, né? E a palavra servo é um eufemismo da palavra escravo. Suavizou a tradução em português, suavizou porque parece que esta palavra escravo é muito ofensivo para os nossos ouvidos. Mas também, meus irmãos, por outro lado, precisamos entender que havia o escravo de guerra, onde um país saía em guerra com o outro, e aquele país que perdia a guerra se tornava, todos os cidadãos se tornavam escravos daquele país vencedor. Então, quando nós pensamos, nós aqui na América, né, pensamos nessa palavra escravo, nós atribuímos isso a uma escravidão racial. Mas nos tempos bíblicos não era assim, não. Tinha intelectuais que eram escravos, médicos, engenheiros eram escravos. Então, as pessoas poderiam se tornar escravas pela guerra. O país perdeu a guerra, todo mundo agora é escravo do país vencedor. Mas também outra modalidade de escravo era aquela pessoa que contraía uma dívida e ela não conseguia pagar. E ela mesma se oferecia àquele credor, dizendo: olha, eu não consigo pagar a dívida e eu me coloco voluntariamente como escravo do senhor. E nessa relação, senhor-escravo, ele trabalhava e o seu trabalho era para pagar a dívida. E neste íntere, o patrão, nós falamos patrão, mas naquela época era o senhor, né? O senhor cuidava da família dele, dava inclusive morada para ele. Você percebe que para nós isso choca demais, a palavra escravo, e que ela não tem esta conotação tão ofensiva para eles, né? Não tinha essa conotação ofensiva. Por isso os tradutores disseram: não vamos colocar essa palavra escravo. É perigoso nós, inclusive, recebermos um processo, né? E por isso traduziram aqui como servo. E outra coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, dentro do contexto bíblico, é que ser escravo não era o mesmo que ser desprovido de intelectualidade e também de humanidade. Os escravos trabalhavam na casa dos seus senhores e se vestiam muito bem, se alimentavam da mesa do seu senhor lá. E se você gosta aí de série de monarquia antiga, eu gosto, se você gosta dessa série de monarquia, você deve dar uma olhada para você ver, as pessoas queriam ser, digamos, escravas lá dentro da monarquia, porque trabalhavam dentro do palácio, era o valet do rei, se vestia o rei, colocava lá a gravata ou aquele adereço no rei. Para eles aquilo lá era uma honra. Mas quando nós trazemos esta palavra escravo para nosso contexto atual, inclusive nesse contexto da América Latina e também da América do Norte, isso é muito ofensivo. Mas nós precisamos entender que quando nós lemos isso aqui na palavra de Deus, nós não temos que ter esta visão de que escravo não era tão ofensivo assim para eles. Aí agora os críticos da Bíblia, os críticos da igreja, não é, dizem que Deus não se importou com os escravos.
A Bíblia não pode ser palavra de Deus, porque Deus não se importou com os escravos. Deus, tendo todo o poder, dizem eles, poderiam ter abolido a escravidão no mundo, baixado leis, inclusive através do seu grande líder Moisés, para acabar com a escravidão no mundo. E Deus não fez isso. Eu não gosto do seu Deus. Eu vi uma pessoa falando assim. Eles nos criticam, mas porque não conhecem, meus irmãos, eles não conhecem Êxodo 21, a partir do versículo 1 até o 11. Eles não conhecem Efésios capítulo 6, não conhecem Colossenses capítulo 3, por isso que eles nos criticam, dizendo que Deus não se importou com a questão dos escravos. Em Êxodo capítulo 21, por exemplo, vemos que Deus promulgou leis em Israel para beneficiar os que viviam como escravos, onde o senhor daquele escravo era obrigado a tratá-lo com amabilidade, humanidade, urbanidade, e além do mais, tratá-lo como um ser humano mesmo. E ele poderia ser escravo somente 6 anos. No 7º ano, ele tinha que ser libertado. Esta é a lei de Deus lá em Êxodo 21, versículo 1 a 11. Paulo, falando sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9, Paulo orienta os crentes que eram escravos a obedecerem os seus senhores. E essa obediência não era para agradar a homens, diz Paulo, mas a Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, garante que se os servos fizerem coisa boa, receberão do Senhor esta coisa boa. E Paulo ordena também aos senhores que tratem bem os seus servos, sem ameaçá-los, sabendo, diz Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 5 em diante, que acima daquele Senhor estava Deus, que é Senhor de todos, e estava vendo tudo. Também lá na cidade de Colossos, dentro da igreja, tinha escravos, crentes, escravos. Senhor também crentes, e também que tinha pessoas trabalhando em estado de escravidão. Paulo também orienta lá na igreja de Colossos os servos a obedecerem os seus senhores, não somente quando eles estiverem perto, mas temendo ao Senhor. E ao fazer qualquer coisa, diz Paulo em Colossenses, fazei de todo o coração, como se estivesse fazendo diretamente para Cristo e não para os homens, sabendo também esses escravos que eles receberiam de Deus o bem que eles fizessem. Porque diz Paulo aqui em Colossenses que aqueles que fizerem injustiça receberão do Senhor injustiça, e aqueles que fizerem justiça receberão do Senhor justiça. Você percebe como que Deus trata essa questão, meus irmãos, dessa relação empregado e também empregador, no nosso contexto hoje, como que a Bíblia trata esta questão. Ele não vai trazendo assim uma solução definitiva, trabalha nos corações das pessoas, trabalham na dignidade das pessoas, inclusive dentro do coração daquele que estava como senhor daquele escravo ou daquela família. Por isso, meus irmãos, a Bíblia tem muito sim a dizer sobre a escravidão. E hoje nós vamos falar, como nós estamos vendo, na igreja de Éfeso tinha escravos. Paulo ordenou Timóteo, colocou Timóteo nesta igreja para colocar em ordens esta questão, inclusive, da escravidão. E meus irmãos, nessa grande proposição teológica, nós temos conduta correta do cristão nas relações de trabalho. Primeiro, você pode olhar o versículo 1 aí juntamente comigo, a conduta do servo crente com o senhor descrente. Qual deve ser a conduta do escravo crente com o senhor descrente?
Qual deve ser? Como que este servo, esse escravo, deve agir com esse senhor? Talvez alguém está levantando dentro da igreja de Éfeso. Se Cristo nos libertou, poderia estar dizendo, podemos agora reivindicar, Timóteo, nossa liberdade. E Paulo, aqui, meus irmãos, não vai para o confronto direto. Antes, ele dá aqui sábios conselhos para Timóteo, para nortear a conduta dos cristãos que estavam vivendo em condição de escravidão. Paulo não pende para o lado dos escravos, e menosprezando o Senhor, dizendo, isso mesmo, irmãos, isso mesmo, façam uma rebelião, exijam agora os seus direitos, se liberte deste sistema opressor e escravizador. Façam greve de fome e também greve de trabalho. Façam isso. Vocês agora são cabeças e não caudas, porque Jesus veio libertar vocês. Vocês são livres. Deus tem o melhor para todos vocês. Talvez alguém dentro da igreja de Éfeso estava com este tipo de pensamento. Paulo, então, meus irmãos, dá uma orientação vinda do céu. Está aí, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Escravos crentes, escravos servos do Senhor. Olha para o seu Senhor e considere-no dignos de toda a honra. Saiba que servi-lo como escravo e agora crente é uma honra. Faça ele ver quem é você. Faça ele ver Cristo em você. O seu Senhor vai ver Cristo em você. Ele não consegue ver Cristo no mundo, mas ele pode ver Cristo em você. E nas entrelinhas aqui, meus irmãos, podemos cavar um pouco para nós entendermos o que significa considerar digno de toda a honra o próprio Senhor. Evidentemente que não estão nas linhas, estão nas entrelinhas. Irmãos escravos, trabalhem com alegria no coração. Coloquem-se à disposição dos seus senhores, meus irmãos. Não façam nada de má vontade. Nosso bem mineirês, de cara feia. Trabalhem com alegria no coração. Desenvolva, meus irmãos que estão em condição de escravos, seu trabalho com um sorriso no rosto, sabendo que Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você tem que ter isso no seu coração. Você tem que ter isso no seu coração para você trabalhar desta forma, honrando o seu Senhor. E aqui, meus irmãos, Paulo, evidentemente, quer que os crentes entendam que aquele Senhor que estava subordinando pessoas ao trabalho era também escravo e subordinado a Cristo, que é Senhor de todos. Você tem essa consciência, você tem a palavra de Deus, você tem Cristo no coração, você tem o Espírito Santo no seu coração. Então trabalhe com alegria. E é nesse sentido aqui, meus irmãos, que a cosmovisão reformada é diametralmente oposta às cosmovisões tidas como cristãs aí fora. Na cosmovisão reformada, trabalhar para Deus é desenvolver sua vida nas coisas ordinárias da vida e não somente na igreja. Há pessoas que dizem, depois que eu me aposentar, vou me dedicar mais ao trabalho do Senhor. Não. Lá na empresa você pode dedicar isso ao Senhor. Faça o seu trabalho lá com excelência. Honre o seu patrão. E hoje nós podemos, meus irmãos, contextualizar isso. Não chegue atrasado no seu trabalho. Não fique inventando doenças e sídias. Não compre atestado para fazer isso. Isso não é papel de crente.
salvo por Cristo Jesus. Meus irmãos, percebam, é onde Deus trata a questão, e é nesse sentido aqui, meus irmãos, que o crente precisa ter uma luz maior. Ele precisa ver o mundo com a cosmovisão correta das Escrituras Sagradas. Quem é Deus? O médico que faz o seu trabalho com excelência, trabalhando, ele está, sim, trabalhando para Deus. O empresário que abre portas de emprego está fazendo um trabalho para Deus. E um juiz que julga corretamente está fazendo um trabalho para Deus. A polícia que faz o seu trabalho dentro da lei está fazendo também um trabalho para Deus. O eletricista, o pedreiro, e seja em que área estiver você atuando, meu irmão, faça seu trabalho não para aquela pessoa que te contratou. Tenha na sua consciência, eu tenho um Senhor maior de todos. Eu estou trabalhando para Deus. Eu estou fazendo o trabalho para Deus. E o trabalhador cristão precisa entender isso. Ele tem uma revelação maior. Mas também outra coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, nas entrelinhas, que Paulo está dizendo para honrar o Senhor no sentido de sejam honestos e obedientes. E alguns crentes aqui, meus irmãos, poderiam pensar que agora que eram servos diretos de Cristo, não precisavam mais ser obedientes aos seus senhores. Não precisa mais dessa formalidade, Paulo. Nós agora somos servos do Senhor, somos libertos em Cristo. E não posso agora ser escravo de homem. Eu sou escravo de Deus, eu não sou escravo de homem, Paulo. Quem manda em mim é Deus e mais ninguém. Sou filho de Deus e este Senhor é servo do mundo e talvez até de Satanás. Paulo está dizendo, lógica errada, meu irmão, lógica errada. Por essa via e também com esses pensamentos, vocês não farão com que esse Senhor conheça a Cristo. Esse Senhor de escravo precisa ter uma visão mais clara, cristalina, de quem é Jesus, através da sua vida. A honestidade de vocês, a submissão de vocês a Ele, farão muito mais para a causa de Cristo, do que confrontar o seu Senhor e brigar com Ele. Seja obediente, honra o seu Senhor. Eles só vão entender que Deus é Senhor de todos, através da vida de vocês. Espelhem Cristo, sejam carta lida de Cristo, seja bom cheiro de Cristo, seja a imagem e semelhança de Cristo. Faça isso, porque assim você está fazendo um trabalho para Deus e honrando o seu Senhor. Mas também a terceira e última coisa que eu quero ver aqui com vocês, nessa questão, meus irmãos, de honrar o Senhor. Sejam laboriosos, não sejam indolentes. Como vocês trabalhavam antes de conhecer a Cristo? Como? Agora que são servos de Cristo, trabalhem mais, produzam mais. Mostre para esse Senhor que você não é do mundo, que você é de Cristo. Mostre para este Senhor que você está a serviço do Senhor de toda a terra. Mostre para o Senhor que Cristo é o dono dele, Cristo é o dono dos céus e da terra, Ele é Senhor de todos. Mostre que você trabalha direto para Ele e não para esse Senhor. Paulo trabalha, meus irmãos, no âmago do problema. Paulo vai lá no âmago do problema. Mas por que eles tinham que fazer isso, meus irmãos? Por qual razão o escravo cristão tinha o dever de honrar o seu senhor na relação de escravo-senhor? Diz aí na última parte, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aqui está, meus irmãos, o porquê, a razão do porquê todos nós devemos desempenhar nossas funções com excelência no mundo. Fazer o trabalho com excelência
visando o lucro primeiramente, não é biblicamente correto. Ninguém deve estudar e trabalhar pensando primeiramente no dinheiro. Ninguém deve estudar pensando primeiramente em decolar na sua carreira profissional. Pelo menos, meus irmãos, o cristão que tem a revelação de Deus, a palavra de Deus, ele precisa ter uma visão mais ampla do que é isso. O cristão precisa pensar assim. Ele precisa entender, e com urgência, que ele está estudando para trabalhar melhor para Deus e não para o mundo. Ele é servo de Deus. Ele precisa entender que seus cursos de aperfeiçoamento são para salvaguardar o nome de Deus e a causa do Evangelho. Os crentes precisam entender isso. Em qualquer área do conhecimento, precisamos entender isso, porque senão o nome de Deus será blasfemado. Você é crente e fez isso. Eu não contrato crente mais, porque me deu muito prejuízo e é muito preguiçoso. Tem um monte de atestado desse crente aqui. Que feio para esse crente. O nome de Deus foi vituperado, a doutrina de Deus foi jogada no lixo. Você não fez um trabalho para Deus, você visou primeiramente o homem. Meus irmãos, primeiramente Paulo fala aqui do nome de Deus. No sistema monárquico, o membro da realeza tinha muitos privilégios, mas ele também tinha muitas privações. E qualquer deslize, meus irmãos, de um membro da monarquia manchava toda a coroa. Manchava. E como cristãos, carregamos também o nome de Deus, assim como cada um de nós carrega o nome da nossa família. Como cristão, pertencente da família de Deus, nós carregamos o nome de Deus. E o nome de Deus não pode, meus irmãos, ser blasfemado por causa de um trabalho feio, sujo, por causa de um trabalho sem excelência. Você não vai ver, talvez você nem vai saber, mas quando você faz um trabalho com excelência, a pessoa que te pagou vai dizer: que trabalho? E se ele ficar sabendo que você é cristão, ele vai dizer: tem razão, ele é diferente. O nome de Deus, queira sim ou não, foi exaltado através da sua vida. Mas se você fizer um trabalho, meus irmãos, sem excelência, você vai receber reprimenda. Então, primeiramente, aqui é o nome de Deus. Nós carregamos, irmãos, o nome de Deus. Está sobre nós. Não é crente da igreja presbiteriana. Não é o nome da igreja presbiteriana que está em jogo. O que está em jogo é o nome de Deus. Várias vezes nos profetas, meus irmãos, Deus, eu vou dizer aqui de forma antropopática, atribuir sentimentos a Deus. Várias vezes Deus ficou triste com o povo de Israel, porque o nome de Deus foi blasfemado em outras nações. Se não me engano, a minha memória não é falha, Isaías 52, me parece verso 5, Deus reclamou que o nome dele estava sendo blasfemado. Nós não podemos, meus irmãos, como cristão, como servo do Senhor, como trabalhador, seja pela CLT, seja um político, seja um trabalhador liberal, seja qualquer área do trabalho e do conhecimento, nós não podemos, meus irmãos, fazer as coisas relaxadamente. E as pessoas estão pensando que trabalhar para Deus é vir aqui na igreja e fazer, esse também é um trabalho para Deus, mas lá fora a sua vida continua, você continua trabalhando para Deus, você continua dando beleza a este mundo, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus colocou o homem como co-governador do mundo. O pintor que faz um trabalho bacana, bonito, ele dá beleza àquele lugar. O pedreiro que faz um trabalho excelente, ele dá beleza àquele lugar. É as mãos de Deus fazendo isso, tirando, meus irmãos, o caráter fétido e feio do pecado que está sobre o mundo. Nós temos, irmãos, mãos divinas para fazer isso. Nós temos Deus,
É aqui que Paulo toca. Mas também Paulo diz da doutrina de Deus. Se um escravo desonrasse o seu senhor, falando mal dele e não fazendo o que ele mandou, a consequência pior, meus irmãos, não era ser surrado. Ele ia ser surrado, mas não era isso. Não era ser surrado. Ser surrado era o de menos para um cristão. O Senhor mandava surrá-lo dizendo: olha, escravo, o seu Deus ensinou você isso? A me afrontar? Sabe o que está acontecendo, escravo? Você é fraco, o seu Deus é fraco. Porque se o seu Deus fosse forte, o meu país não tinha vencido o seu país. Você está escravo aqui porque o seu Deus é fraco. E você também é muito fraco, escravo. E não é só a surra que levava, mas vituperava, meus irmãos, a doutrina de Deus, o nome de Deus. E outra coisa, está na literatura antiga, o Senhor dizia: o seu Deus não ensinou você a respeitar as hierarquias dos deuses? Você não estudou isso? Você não sabe? Você não sabe respeitar as hierarquias dos deuses? Para aquele cristão, meus irmãos, que é claro, evidentemente, ele não adorava outros deuses, ele adorava a Deus, mas o nome de Deus foi jogado no lixo. A doutrina de Deus ali foi jogada no lixo. É isso, meus irmãos. Paulo não está dizendo, não seja rebelde. Paulo ele está dizendo, não seja rebelde, não confronte seu Senhor. Trabalhe com alegria, trabalhe com objetividade, trabalhe honrando, não seja preguiçoso, trabalhe mais, faça mais. Esse é o versículo 1. A conduta do escravo crente com o servo não crente. Agora o versículo 2. A conduta do servo crente com o Senhor que também é crente. Agora, sou cristão e sou escravo de alguém que também é cristão. Na igreja somos iguais, mas nas questões sociais ele é meu dono. Para este escravo, para este senhor que é crente, sou apenas uma mercadoria. Isso pode, Paulo? Isso pode, Timóteo? Ele canta do meu lado aqui na igreja. Ele está junto comigo, levanta a mão, inclusive, e canta comigo, dá glória a Deus, digamos assim, juntamente comigo. Aqui ele é crente, mas lá ele é meu Senhor. E o que eu faço? Como que deve ser a postura? Como deve? Está no versículo 2. Também os que têm Senhor fiel, não trate com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina, Timóteo, eu recomendo essas coisas. Difícil, meus irmãos. Eu fico pensando aqui, meus caros presbíteros, quantos documentos chegaram no conselho da igreja, vamos dizer aqui, presbiteriana de Éfeso. Quantos documentos chegaram lá? Olha, quero que o senhor trata com o meu Senhor, ele canta aqui muito bem, ele toca aqui muito bem, teclado é com ele, violão é com ele, mas lá só não sabe o que esse homem faz comigo. Qual é a conduta aqui? Talvez o escravo crente estivesse pensando, agora que o meu Senhor é também crente, não preciso trabalhar tanto, vou trabalhar menos, somos irmãos, ele sabe. Ele é também crente, não preciso respeitá-lo, ele conhece a Deus, ele conhece a doutrina de Deus. Oh, mas como eu estou feliz de saber, na linguagem de outros irmãos aí, que o meu Senhor aceitou Jesus como Salvador. Mas fiquei muito feliz. Agora ele vai ver o que é ser crente. Talvez esse senhor seria até membro do conselho, não é? Ou talvez o escravo era membro do conselho juntamente com esse senhor.
Meus irmãos, que situação sensível nós estamos vendo aqui na igreja de Éfeso. E esse escravo, esse senhor crente ficou ao meu lado no culto. Cantamos, ouvimos a leitura do Antigo Testamento e alguns escritos apostólicos. Oh, glória a Deus! E agora, Timóteo pregou a sua homilia. Que maravilha! O Senhor me deu a mão também, que é meu Senhor. Ele cantou de mãos dadas junto comigo no final da homilia que Timóteo pregou. Louvado seja o Senhor! Agora eu estou livre. Agora vou trabalhar menos. Agora vou chegar no serviço mais tarde. O que Paulo diz aqui, meus irmãos? Olha, trabalhe ainda mais. Também os que têm Senhor fiel, não trate com desrespeito. Trabalhe ainda mais. Trate o seu Senhor com respeito. E se ambos são irmãos, você deve trabalhar ainda mais. Seu dever de fazer um excelente trabalho, meu irmão, só porque o seu Senhor é crente, não acabou. Agora você tem maior responsabilidade do que os outros. E ao dizer que senhor e escravo são crentes, meus irmãos, e são irmãos, Paulo coloca sobre os ombros do Senhor, que é crente, uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Agora, se o escravo deve trabalhar ainda mais porque o seu irmão é crente, o seu senhor é crente e também irmão dele, da mesma forma o senhor que é crente, irmão do escravo, tinha o dever de tratar aquele como irmão, com muita humanidade, urbanidade e amabilidade. Agora os tratamentos ásperos melhorou, meus irmãos, vai melhorar para todos os escravos. Vai melhorar, porque esse escravo crente conhece Deus. Ele sabe que Deus não é brincadeira. Ele sabe. E agora ele vai tratar a todos os escravos com amabilidade. E aquele irmão que é escravo, que é irmão dele, vai trabalhando mais. Veja que Deus, meus irmãos, como resolve essa questão tão sensível. E a espada de Deus que corta no rumo do escravo, corta também no rumo do Senhor. Trata esse irmão agora também com mais urbanidade, com mais humanidade. Não atrase o pagamento dele, não pague ele menos, pague ele inclusive mais, porque está trabalhando mais. Honre também o trabalho dele, porque ele, irmão, ele partilha do mesmo bem com você, do bem da igreja, do sacramento do Senhor, do batismo, da ceia. Seus filhos são crentes, juntamente com os filhos dele. Que maravilha nós temos aqui, meus irmãos. Que maravilha isso, como que Deus fez isso. Este Senhor também agora tem na sua alma, impregnado na sua alma, o nome também de Deus. E ele precisava agora honrar o nome de Deus como Senhor. Ele precisava fazer isso. Eu fico, meus irmãos, pensando, e a minha mente não consegue atingir a grande sabedoria de Deus. Como que Deus usou a igreja, como Deus fala conosco aqui nessa noite, sabe? Como que Deus trata esta questão tão sensível para nós. Como que o Espírito Santo traz à baila este assunto, meus irmãos, tão inquietante na sociedade hoje. Como que os cristãos devem agir nas suas relações de trabalho. E como que esse crente, esse patrão crente deve também agir. A sua empresa deve, sim, glorificar o nome de Deus, deve defender a doutrina de Deus. Ele é crente, ele é patrão, mas ele é crente, ele é irmão também. Ele precisa colaborar mais na obra de Deus. Deus deu a ele recursos. Que coisa maravilhosa nós temos, meus irmãos, aqui. Ele deve usar o seu negócio e a sua empresa para divulgar o nome de Cristo e a causa do Evangelho. Estes irmãos juntos, escravos e senhores crentes,
deve cumprir com suas obrigações diante do Senhor de toda a terra, que é Deus. Ao trabalhar, meus irmãos, a fazer qualquer coisa aqui na terra, você deve ter em mente que Deus está te vendo. E é Deus que vai te recompensar. É Deus que vai fechar a porta para você ou abrir porta para você. É Deus que vai fazer isso. Ele é o Senhor de todos. Ele está vendo. Não é porque você pegou um trabalho de um crente, não é? Às vezes as pessoas pensam assim: olha, eu contratei um eletricista crente, ele vai fazer mais barato para mim. Não, ele tem família. Ele tem família. Ele precisa do dinheiro. Ele precisa. Ele não vai só porque ele é crente, ele precisa fazer mais barato para você. Se ele quiser fazer, amém. Mas ele pode, ele tem família, ele precisa cuidar da família dele. E isso é de Deus. Deus fez isso. E é Paulo agora, meus irmãos, diz: Timóteo, ensina e recomenda essas coisas. Para um problema aqui, meus irmãos, tão difícil de resolver, Paulo não pede opinião de ninguém. Ele não procura justificar suas ordens, não procura relativizar a verdade de acordo com a realidade da igreja de Éfeso. Ele é o apóstolo de Cristo, ele fala em nome de Cristo, ele fala inspirado por Cristo, é Cristo falando na igreja de Éfeso. E a palavra de Deus, quando é pregada aqui, é Cristo falando também para nós. Sejamos mais crentes, mais responsáveis, mais excelentes. Somos diferentes do mundo, não somos como o mundo, de forma alguma. Precisamos pensar, meus irmãos, nessas coisas. E para trazer, meus irmãos, esta questão para nós, nesta noite, nós precisamos entender que as Escrituras Sagradas nos dão conta de que a escravidão, seja ela de qual modo e natureza forem, é consequência do pecado ocorrido no Éden. Estamos debaixo disso aí. A consequência do pecado respinga em nós. E de lá para cá, ninguém, meus irmãos, é livre completamente. Ninguém. Porque todos nós vivemos subordinados a pessoas ou coisas nesta vida. Somos escravos dos altos impostos que pagamos para o governo. Outros são escravos dos seus desejos, escravos do trabalho, do pecado e de Satanás. Mas Cristo Jesus veio libertar os seus do amor, do maior, na verdade, o maior Senhor, meus irmãos, que escraviza a todos aí no mundo, o pecado e Satanás. João diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele é Senhor. Ele tem poder no céu e na terra. Jesus Cristo veio nos libertar, meus irmãos, mas continuamos escravos de Cristo. Continuamos servos de Cristo. Por isso, meus irmãos, todos nós que fomos comprados por Jesus Cristo, não estamos mais no mercado de escravos, vendido a esse senhor cruel e dominador, e nenhum ser humano consegue fugir das suas tiranias. Esse senhor chamado pecado tem um grande aliado que é Satanás e seus demônios. E não importa aqui, meus irmãos, se é rico ou pobre, se é alto ou baixo, não importa. Também a cor da pele e quantidade de amigos influentes na política, sei lá onde for. O pecado escraviza a todos que estão fora de Cristo. Todos. E quando você vira alguém caído ao chão, maltrapilho, fétido e até sangrando, saiba que esta pessoa levou uma surra do Senhor chamado pecado. Ele está debaixo do domínio do pecado. E quando você vira os poderosos praticando injustiça, fazendo todos se ajoelharem para comerem as suas migalhas, como acontece, meus irmãos, na senzala, enquanto eles gastam fortunas e vivem no luxo, saiba que eles também são escravos do pecado e de Satanás.
mas você não é, você é de Jesus, você é servo de Jesus. E aqui, meus irmãos, há uma nota que muitos procuram e vão se libertar desse senhor chamado pecado, e em grande desespero, cortam o punho, gritam, pulam de prédios, se drogam, se embebedam, fazem de tudo para sair das amarras desse senhor chamado pecado. Mas ao fazer isso, demonstra que eles estão cada vez mais dominados por esse senhor cruel, que corta o seu punho, que faz ele cair pela sarjeta aí da rua, sem tomar banho, sem alimento. Que senhor cruel! Jesus nos libertou, meus irmãos, desse senhor. Jesus nos libertou. Por isso que devemos fazer o nosso trabalho com excelência. Por isso que precisamos servir ao Senhor com excelência. Diz Paulo que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Diz Paulo que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós estamos debaixo da graça, meus irmãos. Se vamos ao Senhor com alegria, se vamos ao Senhor com esmero, com dedicação, você que é um funcionário aí fora, trabalhe com excelência, trabalhe, mostre, Deus está te vendo, Deus também vai te abençoar por causa disso. Você está representando, meus irmãos, a família de Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja, como porta-voz de Cristo, o grande e único libertador de escravos, deve continuar pregando a libertação dos cativos e apregoando o ano aceitável do Senhor. Devemos pregar para esses que estão, meus irmãos, acorrentados, aguilhoados pelas correntes de Satanás e do pecado. Somente Jesus Cristo pode libertá-los. Somente Jesus Cristo pode abrir os cadeados e soltá-lo. Somente Jesus Cristo pode limpá-lo, a mancha do pecado no seu coração. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. E eles vão conhecer, meus irmãos, quem é Jesus, o poder de Jesus através da sua vida. Imagina, meus irmãos, um escravo naquela época, crente, que o Senhor não era crente, vendo aquele escravo crente cantando hinos de louvor a Jesus no seu trabalho. Sol quente, talvez descamisado, mas ali alegre, servindo a Deus, trabalhando. Com certeza, Deus que pode penetrar nos pensamentos e nos corações, com certeza, meus irmãos, muitos foram consternados pelo poder do Espírito Santo, pela vida daquela pessoa ali. Quantas pessoas foram abençoadas e agraciadas por isso. E além, meus irmãos, de Jesus nos libertar do pecado, Jesus nos fez filhos de Deus, filhos do Pai Celestial. Por isso, João, com muita alegria, disse: amados, agora somos filhos de Deus. E não é somente isso, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Jesus, o libertador de escravos. Jesus libertou você. Oh, meus irmãos, e por isso que nós devemos cantar com muita alegria, sabe? Abrir a boca e cantar. E falar, meus irmãos, como aquele cego falou para aqueles inquiridores hipócritas da religião: eu não sei quem é este homem, eu sei que eu era cego e agora vejo. E nós podemos dizer: eu era escravo e agora sou livre em Jesus Cristo. Eu não faço por obrigação, eu faço porque entendo que o meu patrão celestial é Deus. Ele está vendo. E é Ele que vai abrir portas para mim, é Ele que vai me abençoar, é Ele que vai guardar a minha família.
debaixo do seu paternal cuidado. É Ele que vai fazer isso. Meus irmãos, nós precisamos entender a cosmovisão bíblica. Nós precisamos entender quem somos nós no mundo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos herdar o céu, a glória eterna. Nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver a Trindade Santíssima. E nós vamos ver, meus irmãos, milhares, milhões e milhões de ex-escravos do pecado de Satanás que foram libertos por Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar com muita alegria.